Decisão que vem gerando muita polêmica. Ministro Flávio Dino afasta a eficácia automática de leis e ordens estrangeiras no Brasil. O que isso tem a ver com a Lei Magnitsky? Quais são eventuais repercussões dessa decisão? Essas e outras polêmicas nós iremos analisar nesse vídeo. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like e seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter muito bem informado. Inicialmente, vamos entender um pouco melhor essa decisão do ministro Flávio Dino. No âmbito de uma DPF, a DPF 1178, discute-se a possibilidade de municípios brasileiros litigar diretamente perante jurisdições estrangeiras, aqui em detrimento da jurisdição brasileira. Isso aqui, eventualmente, comprometeria a soberania nacional. O caso envolvia, nessa DPF 1178, uma decisão da Justiça inglesa. Agora, prestem atenção em alguns detalhes dessa decisão. É interessante notar que, inicialmente, quando foi ajuizada essa ação, o ministro considerou que não haveria urgência de provimento judicial mais exauriente sobre os temas levados à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Mas agora o ministro muda de ideia. Então, vou destacar para vocês aqui alguns trechos que nos chamam a atenção. Entre aspas, o ministro nos diz: contudo, nesse período de pouco mais de um ano, o suporte empírico dessa controvérsia se alterou significativamente, sobretudo com o fortalecimento de ondas de imposição de forças de algumas nações sobre outras. Continua o ministro. Nesse contexto, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças que visam impor pensamentos a serem apenas ratificados pelos órgãos que exercem a soberania nacional. Então, fiquem atentos aqui a essa mudança no contexto aduzido pelo ministro. E aí, o que foi decidido, então, nessa decisão do ministro Flávio Dino? Vou resumir aqui para você, ele declarou a ineficácia em território nacional da medida cautelar concedida pela Justiça inglesa por afrontar o artigo 1º, inciso 1 da Constituição, a ideia de soberania, e também por afrontar o artigo 17 da LINDB. E aí diz o ministro que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Continua a decisão. Decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação ou observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional, conforme o artigo 105, inciso 1, a linha I, e artigos 26 e 27 do Código de Processo Civil. Dispositivos esse, tanto o artigo 17 da LINDB, quanto artigo 105, a linha L, inciso 1 e da Constituição Federal e artigos 26 e 27 do CPC devem ser lidos pelos nossos alunos. E um outro ponto na decisão do ministro: leis estrangeiras, atos normativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados e guardados, e empresas que aqui atuem. Entendimento diverso depende de previsão expressa em normas integrantes do direito interno do Brasil ou decisão da autoridade judiciária brasileira competente. E aí, para finalizar, veja o que determinou o ministro. Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações e transações impostas indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, ele determinou a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira dos Bancos, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, determinou a intimação dessas associações, dessas federações. Isso porque eventuais transações, operações e cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo com o postulado dessa decisão, depende de expressa autorização dessa Corte, do STF, no âmbito dessa ADPF. E aí surge um grande debate, em virtude da denominada Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós já divulgamos aqui que o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, foi sancionado com a denominada Lei Magnitsky. Essa Lei Magnitsky, ela é uma legislação dos Estados Unidos que culmina em sanções diretas
contra estrangeiros acusados de corrupção e violações graves de direitos humanos. A exemplo da violação à liberdade de expressão de cidadãos ou pessoas que estão sob a jurisdição americana, notadamente com censura e bloqueio de redes sociais. E aqui, com o destaque dessa lei magnífica ao Alexandre de Moraes, bloqueio de redes sociais de jornalistas brasileiros que estão nos Estados Unidos. As sanções elas podem variar desde congelamento de bens, proibição de entrada nos Estados Unidos, até o bloqueio de relações comerciais. E alguns estudiosos chegam até mesmo a falar que o Alexandre de Moraes pode sofrer uma pena de morte financeira, porque poderia ter o congelamento de ativos financeiros, fechamento de contas bancárias e retirada de cartão de crédito. E como se não bastasse, a pessoa sancionada ela pode ser impedida de utilizar serviços digitais operados por empresas dos Estados Unidos. A exemplo do Google, do Gmail, do YouTube. E agora, com essa decisão, algum ministro pode impedir, eventualmente, a aplicação da lei Magnitsky no Brasil, e aí gravíssimos problemas podem eventualmente ser criados. Em relação à possibilidade de uma crise institucional, tá? Alguns analistas políticos eles estão dizendo sobre a possibilidade de termos crises institucionais e diplomáticas entre os países. De acordo com alguns especialistas, essa seria uma interferência indevida dos Estados Unidos no judiciário de outro país e até mesmo na soberania brasileira. E, por outro lado, especialistas destacam que a Suprema Corte Brasileira, notadamente por meio das decisões do ministro Alexandre de Moraes, estaria violando princípios fundamentais democráticos, como a liberdade de expressão, bem como impondo restrições indevidas a redes sociais, como o X, o antigo Twitter, e bloqueando plataformas como a Rumble, a Truth Social, sem contar a inclusão do Elon Musk no inquérito das chamadas milícias digitais, bem como censurando jornalistas brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, é possível que nós tenhamos aí uma crise institucional, uma crise diplomática. E é possível também, e aqui existe uma grande preocupação, em uma crise econômica. Alguns analistas apontam a possibilidade de o Brasil enfrentar uma grave crise financeira, na hipótese de eventuais tentativas de se burlar a lei Magnitsky, para blindar o ministro Alexandre de Moraes. E aí, a questão é, poderia o STF, algum ministro, determinar que essas instituições financeiras brasileiras não cumpram as determinações inerentes à aplicação da lei Magnitsky? Ou essa decisão já determina isso? Eu disse para vocês que essa lei Magnitsky, ela culmina em uma pena de morte financeira para aquele que sofreu a sanção, porque poderá acarretar no congelamento de ativos financeiros, fechamento de contas e retiradas de cartões de crédito. E aquela empresa que mantém relações financeiras com o indivíduo poderá ser punido com sanções secundárias. Lembrando, o indivíduo, quando ele é sancionado pela lei Magnitsky, ele entra na lista da SDN, que é uma lista de indivíduos que sofrem sanções econômicas e comerciais por parte do governo dos Estados Unidos. E as empresas americanas ficam proibidas de fazer negócios ou realizar transações com indivíduos punidos. E em caso de descumprimento, podem ser adotadas medidas gravíssimas, a exemplo aí de multas bilionárias. E em caso de descumprimento por empresas americanas que estejam aqui no Brasil, por decisão do STF, instituições financeiras podem sofrer advertências, sanções, podem sofrer aí essas multas bilionárias que eu falei com você. Isso pode culminar em colocar o Brasil em uma gravíssima crise financeira, em especial se ocorrer a expulsão de instituições financeiras do sistema financeiro internacional. A gente denomina da exclusão do sistema SWIFT, que é a rede global de comunicação financeira. E é importante deixar claro que apenas eventuais ameaças de aplicações de sanções a essas instituições financeiras, isso por si só já poderia culminar em saída de investidores, aumento do risco Brasil, retirada de capitais, aumento do dólar, taxa de juros. Isso pode colocar o Brasil em uma gravíssima crise econômica. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que alguns especialistas dizem que o Flávio Dino não suspendeu a lei Magnitsky e nem poderia fazer isso, porque a lei Magnitsky seria uma lei norte-americana aplicada nos Estados Unidos para empresas norte-americanas, ainda que tenha efeito em outros países. Para essa corrente, quem pensa dessa forma, isso na realidade trata-se de uma tentativa frustrada de blindar aí alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, outros especialistas dizem que foi aberto um precedente para estender o caso dessa DPF à situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. E aqui é bom lembrar para os nossos alunos que o ministro Zanin já está com uma ação ajuizada por um parlamentar para impedir
que bancos que operem no Brasil apliquem as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. O ministro Zanin encaminhou o caso à PGR e aguarda parecer. Mas, eventualmente, o ministro Zanin vai poder se utilizar da decisão do ministro Flávio Dino para, eventualmente, fundamentar a sua decisão, a depender da posição que vai ser adotada. E a decisão poderá deixar as instituições financeiras e empresas americanas que atuam aqui no Brasil em uma situação extremamente delicada, porque elas poderão ter que, às vezes, optar em atuar nos Estados Unidos ou no Brasil. E isso pode gerar problemas gravíssimos na economia do país. Meus amigos e amigas, esse tema é extremamente polêmico, ainda vai ter muitos desdobramentos políticos e jurídicos. Não deixem de realizar a leitura do voto do ministro Flávio Dino, desses dispositivos que eu destaquei para vocês. Deixem também aqui o seu like, sigam o Estratégia Carreira Jurídica para se manter super bem informado, porque nós aqui estamos sempre mantendo vocês super bem informados. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.